Bom dia, pessoal. Nós daremos seguimento aos nossos estudos com 2 novos conteúdos. Tá? Então, após as expressões numéricas, nós veremos potenciação e após potenciação, nós veremos igualdade. Tá? As orientações permanecem as mesmas. Portanto, vocês devem copiar e responder as questões, bem como os textos. Resolvam os exercícios com calma e atenção. E, caso precisem de orientação no livro, vocês encontram o conteúdo da página 63 até a página 69. Antes da gente entrar na prática do que é a potenciação, eu vou deixar aqui para vocês e vou explicar para vocês o conceito do que é a potenciação na matemática, tá bom? Então, é a forma de abreviar a multiplicação de uma sequência de fatores iguais. Dessa forma, quando multiplicamos um número várias vezes, podemos abreviar elevando a quantidade de vezes que o número é multiplicado. Então, em outras palavras, por exemplo, vocês querem fazer a conta, por exemplo, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, o número 4 multiplicado 4 vezes. Na potenciação, ao invés de vocês escreverem o número 4 vezes, vocês simplesmente podem escrever o número 4 uma única vez, tá? E acima dele, né, elevar esse número ao número 4, que é a quantidade de vezes que vocês estão multiplicando. Então, ficaria o 4 elevado à quarta potência. Tá? Vou deixar aqui para vocês mais 2 exemplos para que vocês entendam de uma vez como que funciona a potenciação. Então, no meu primeiro exemplo, eu tenho 5 elevado a 2, ou seja, 5 elevado ao quadrado. Sempre que vocês, na potenciação, verem qualquer número elevado a 2, ou seja, se repetindo 2 vezes, vocês leiam isso como esse número elevado ao quadrado. Esse 2 significa quadrado. Então, 5 elevado a 2, 5 elevado ao quadrado, é igual a 25. Por que 25 e não 10? Pois 5 vezes 5 é 25. E não 5 vezes 2, que é 10. Na potenciação, vocês nunca poderão multiplicar o 5 vezes o 2 na potência, tá? Por quê? Porque na potenciação, esse número 5 aqui indica que ele está sendo multiplicado 2 vezes, ou seja, eu devo escrevê-lo 2 vezes e multiplicar ele por ele mesmo, certo? Segundo exemplo aqui agora, né? No caso aqui é o número 2 elevado à terceira potência, elevado ao número 3. Por que, professora, que não pode ser 6? 2 vezes 3 é 6. Porque simplesmente eu não estou fazendo uma multiplicação simples. E sim, eu estou multiplicando o número 2 por 3 vezes. Olhem lá, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Aqui, vocês verão que os números em uma potenciação, eles sempre terão um nome, tá? É um termo, um nome que é usado para falar a respeito desse número, para nomear a minha potenciação. Então, na potenciação, a base é o fator que se repete na multiplicação. O expoente indica a quantidade de vezes que esse fator se repete e a multiplicação sucessiva após a igualdade chamamos de potência. Então, 3 palavrinhas novas aí na potenciação: base, expoente e potência. Onde a base é esse número maior que vem embaixo, o expoente é o número menor que vem em cima, e a potência nada mais é do que o resultado da minha potenciação.
Tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo, 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado. O que é o 3? O 3 é o fator que se repete na multiplicação. Então, quem vai se repetir aqui no caso é o número 3. Quantas vezes ele vai se repetir? 2 vezes. Esse expoente aqui, ele indica a quantidade de vezes que o fator, que a base, vai se repetir. Então, quantas vezes o número 3 vai se repetir? 2 vezes. Portanto, 3 vezes 3 é igual a 9, que é o resultado. No outro exemplo, 5 elevado à terceira, 5 elevado a 3, ou 5 elevado ao cubo, né? Se o 2 é quadrado, o 3 é cubo. Então, 5 elevado a 3, onde o 5 é o fator que se repete, o 3 é a quantidade de vezes que ele se repete, e o 125 é a potência. Então, vamos lá. Quem vai aqui se repetir? Número 5, que é a base. E quantas vezes ele vai se repetir? 3 vezes, que é o expoente. Então, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Perceberam como é simples? É só vocês se atentarem aos exemplos e fazer com atenção que dá tudo certo. Muitas vezes na potenciação, alguns alunos confundem. O que eles fazem, então? Ao invés deles pegarem o 3 e multiplicar por 3, eles já fazem direto 3 vezes o 2, que dá o 6, o que é errado, tá? Então, o que eu estou querendo dizer quando eu falo 3 elevado a 2? Estou querendo dizer que o número 3 vai se repetir 2 vezes, portanto, eu devo multiplicar o 3 vezes o 3. Da mesma forma com o exemplo do 5 elevado a 3, tá? Que número vai se repetir? O 5. Quantas vezes? 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, tá? Para a gente fechar aqui o conceito, né? Essa primeira parte de potenciação, então, resumidamente, a base é o número que se repete, o expoente é a quantidade de vezes que ele se repete, e a potência é o resultado disso tudo. Bom, aqui o exemplo, mais um exemplo para vocês. Seja a multiplicação 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, temos uma sequência aí do número 3 multiplicado 4 vezes. Assim, de forma simplificada, a gente pode escrever isso de que forma? 3 elevado a 4. Por que elevado a 4? Porque o número 3 é o fator que vai se repetir por quantas vezes? 4. Então, é o 3, 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá? Então, como que vocês leem isso? De que forma vocês vão ler esse número? Vocês leem simplesmente 3 elevado a 4 é igual a 81. Muito simples, né? Onde 3 é o número multiplicado e 4 é a quantidade de vezes que ele foi multiplicado. Além dessas potências que a gente já viu, na sequência viram outros tipos de potência. Então, reprisando essa aqui que a gente já viu. Sempre que o expoente for inteiro e maior que 1, ou seja, sempre que esse número de cima menor for maior que 1, como que a gente vai proceder? Como que a gente vai fazer? Então, neste caso, é o produto de vários fatores iguais à base, de acordo com quantas forem as unidades do expoente. Então, basicamente, é o que a gente já viu. Por exemplo, 4 elevado a 3 significa que eu estou pegando o número 4 3 vezes. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Outro exemplo embaixo. 5 elevado ao quadrado, ou 5 elevado a 2, nada mais é do que o número 5, repetido 2 vezes. Portanto, 5 vezes 5 é igual a 25. Aqui, nós temos duas novidades no nosso assunto aqui de potenciação. O primeiro é quando o expoente, ou seja, o número menor lá em cima, ele for 1,
né? O número 1. Sempre que as potências com o expoente 1 aparecerem, o resultado disso sempre será o mesmo número, sempre será a base. Ou seja, qualquer número que eu eleve a 1, qualquer número de expoente 1, é igual a ele mesmo. Por exemplo, 2 elevado a 1, 2. 25 elevado a 1 é 25. Simplesmente porque eu tenho 25 uma única vez, né? E simplesmente o 2 uma única vez. Então, 2 elevado a 1, 2. 25 elevado a 1, 25. Ah, e se fosse 100 elevado a 1? Mesma coisa. 100 elevado a 1 é o 100 apenas uma vez. Então, daria 100. 5 elevado a 1, 5. 9 elevado a 1, 9. 18 elevado a 1, 18, tá? E no segundo caso aqui, quando o expoente for igual a zero, como que fica, professor, esse resultado? Como que fica essa potência? Muito fácil. Vocês não precisam fazer conta nenhuma. Por quê? Porque todas as potências com expoente igual a zero é igual a 1. 1 sempre vai ser 1, independente de qual seja o número. 10.000 elevado a zero é 1. 1 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, como é o nosso exemplo aqui, 1. 8 elevado a zero, 1. 25 elevado a zero, 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero, nunca esqueçam, qualquer número com o expoente zero, ele é igual a 1. E qualquer número com expoente 1 é igual a ele mesmo. E aí vem o terceiro caso aqui para nós. Potências de base 10. O que são essas potências de base 10? Elas basicamente existem para a gente lidar com números grandes, números com muitos zeros, tá? Então, todo número que possui vários algarismos zeros pode ser escrito na forma de potência de base 10. Nós sempre vamos utilizar essa potência de base 10 para escrever números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Então, sempre que eu tiver números grandes com zero ou números pequenos, muito pequenos, com zero também, eu uso potências de base 10. Então, por exemplo, pessoal, 10 elevado a 1. 10, né? Com expoente 1 é igual a 10, né? Por que 10? A gente já viu que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? 10 elevado ao quadrado nada mais é do que o 10 duas vezes. 10 vezes 10, 100. Então, na potência de base 10, ao invés de você escrever o 100, você pode colocar o 10 e o número 2 em cima, ou seja, 10 elevado a 2. Ai, professor, e o 10 e o 1000? Como que eu faço com o 1000, número 1000? O número 1000 nada mais é do que o 10 elevado a 3, né? É o número 10 3 vezes. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Tá bom? Então, percebam que potências de base 10 eu sempre vou usar quando eu quiser escrever números com zero nele, né? Então, 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão. A gente sempre vai usar potências de base 10. Eu deixo aqui para vocês, já assim, no comecinho, sobre as potências de base 10, duas questõezinhas a serem respondidas. A primeira diz assim: quantos zeros terá o resultado de 10 elevado a 10? Aqui, se vocês entenderam bem o conceito de base 10, vocês nem precisam fazer contas, tá? É só escrever quantos zeros tem o resultado de 10 elevado a 10. Observem os exemplos aqui acima e respondam a A e a B. A B pergunta quantos zeros terá o resultado de 10 elevado a 100, tá? Quantos zeros tem esse número? Aqui, a gente retoma o conceito também de expressão numérica e potenciação. Por quê? Vocês verão mais adiante que eu posso ter expressões numéricas que, além de envolverem as 4 operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão, também vão envolver a potenciação, ou seja, além das continhas básicas
que vocês já viram como são feitas e como se deve fazer, a gente terá aí uma novidade, que é a potenciação embutida nessa expressão numérica, tá? Então, aqui no comecinho, para ficar mais claro para vocês. Nas expressões numéricas em que aparece a potenciação, devemos seguir uma nova ordem. Então, aquela ordem, né, da expressão numérica simples, ela continua valendo. Porém, como agora surgiu a potenciação, a gente deve obedecer uma nova ordem. Qual ordem é essa? Se antes vocês tinham que fazer primeiro multiplicação e divisão, agora, com a potenciação junto, vocês têm que fazer primeiro as potenciações, tá? Na ordem que aparecem. Então, tá lá uma expressão numérica com várias continhas a serem feitas e aparece uma potenciação, ou seja, aparece um número elevado a tal número, né? Então, o que eu devo fazer primeiro? E tem também multiplicação, divisão, adição, subtração. O que vocês devem fazer primeiro? Primeiro, potenciação, tá? Sempre que aparecer a potenciação na expressão numérica, sempre resolvam ela, tá? Na sequência, após vocês realizarem as potenciações, calcular as potenciações, vocês vêm, né, aí para as multiplicações e para as divisões, também na ordem que aparecem. E por último, sempre adição e subtração, na ordem que aparecem. Então, reprisando, ó. Nas expressões numéricas em que aparecer potenciação, primeiro eu resolvo potenciação, depois eu resolvo multiplicação e divisão, e após isso, por último, eu resolvo as adições e subtrações, tá? Essa ordem deve ser seguida para calcular o valor de qualquer expressão numérica que contém as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Exemplo aqui para vocês, tá? Nessa expressão numérica aqui, desse primeiro exemplo, a gente tem adições, tem subtrações, tem multiplicações e tem potenciação, né? A gente tem também chaves, parênteses e colchetes. Então, qual a primeira etapa aqui nessa expressão numérica? Percebam que foi calculado primeiro as potenciações. Olhem lá, aparece uma potenciação só, que é o 3 elevado ao quadrado, 3 elevado a 2. Então, quanto é 3 elevado a 2? É o 3 repetido duas vezes. 3 vezes 3, 9. Então, vamos lá. Após resolver a potenciação, a gente já pode partir para a multiplicação, tá? Que multiplicação que aparece aí, ó? É o 9 vezes o 5, né? Aparece apenas essa. Então, apareceu nesse exemplo uma potenciação, que já foi resolvida, e apareceu uma multiplicação. Eu eliminei as duas aqui, tá? Eliminei o 3 elevado a 2, que é a potenciação, e eliminei o 9 vezes 5, que é o 45, que é a multiplicação. Então, como eu não tenho mais potenciações, não tenho mais multiplicações nem divisões, então aqui eu já posso partir para minha adição e subtração, né? Então, no resultado final dessa conta minha aqui, resultado 56, tá bom? Então, podem fazer, vocês podem checar, podem conferir, as etapas foram obedecidas, né? As contas foram feitas corretamente e não tem como ser outro resultado que não seja esse. Se vocês seguirem a ordem correta de eliminar, primeiro parêntese, depois colchete, depois chaves, vocês conseguem fazer qualquer tipo de expressão numérica, certo? Bom, pessoal, então agora nós veremos o conteúdo de igualdade, tá? O conteúdo de igualdade ele é muito fácil. Sempre que vocês verem o sinal de igual em alguma expressão, em alguma conta, eu estou me referindo à igualdade. Então, ó, por exemplo, deixo aqui para vocês 3 exemplos, ó. Percebam que tudo que está antes do sinal de igual, ele vai ser exatamente igual ao que está depois do sinal de igual. Então, primeiro exemplo, ó, vamos resolver essa continha. 2 dividido por 1, 2, mais 5, 7. Igual 3 mais 4,
também tem resultado 7. Percebam aí que tudo que tem antes do sinal de igual é exatamente igual ao que tem depois, é o mesmo resultado. Segundo exemplo, 3 elevado a 2 menos 6 igual a 3. Então, vamos lá. 3 elevado ao quadrado nada mais é do que o 3 repetido 2 vezes, ou seja, o 3 vezes o 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 6, 3. Terceiro exemplo. Vamos lá, mais um exemplo. É importante destacar que o resultado que der de tudo que tem antes do sinal de igual tem que ser igual ao que vem depois de igual também. Então, vamos lá. 5 vezes 6, 30. Mais 10, 40. Que é igual a 2 vezes o 20. Quanto que é 20 vezes 2? Não é 40 também? Portanto, aí eu tenho 3 sentenças matemáticas trabalhando o conceito de igualdade. Muito fácil, né? Em todas essas sentenças há o sinal de igual, ou seja, todas representam uma igualdade. Perceberam como é simples trabalhar a igualdade, trabalhar a potenciação? Agora eu deixo aqui para vocês algumas atividades. Então, nessa primeira aqui, vocês simplesmente vão colocar só o valor de cada uma das seguintes potências, tá? Então, quanto que é 3 elevado a 2, 3 elevado ao quadrado? Vocês vão escrever o número 3 duas vezes e multiplicar. 3 vezes 3, 9. Muito fácil, né? Na atividade 2, na questão 2, aí, primeiro, tem a expressão numérica, né? Todas elas envolvendo a potenciação. Vocês primeiro vão resolver as potências, né? Resolver quanto que é 3 elevado a 2, 4 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Depois, com os resultados, vocês fazem a soma. E na alternativa B, a mesma coisa. Vocês vão fazer a subtração, tá bom? A 3 é uma questão de múltipla escolha. Qual o resultado de 4 elevado a 3? E por último, essa outra questão aqui, ó, ela vai trabalhar a igualdade, muito fácil. Que número deve ser colocado no lugar do quadradinho do retângulo verde para que cada lado da igualdade tenha o mesmo valor? Então, lembre-se sempre, na igualdade, tudo que vem antes do sinal de igual tem que ser igual ao que vem depois, ou seja, o resultado da expressão que vem antes do sinal de igual tem que ser igual ao resultado da expressão que vem depois. Então, por exemplo, ó, a primeira alternativa aqui. 7 mais 5. Vamos lá. Quanto que é 7 mais 5? 12, né? Então tá. Na A, de um lado, eu tenho o resultado 12. Então, do outro, eu já tenho 15 ali. Que número que eu tenho que fazer? Que número que eu tenho que colocar no retângulo verde para que o resultado também dê 12? Igual deu antes do sinal de igual. 15 menos quanto vai dar 12? Tá? E aí vocês farão todas as alternativas da mesma forma, tá? Então tem aí, ó, A, B, C, D, E, F, G, para vocês resolverem a igualdade, tá bom? Lembre-se sempre, ó, na igualdade, o resultado do que vem antes do sinal de igual tem que ser exatamente igual ao resultado da conta que vem depois do sinal de igual, tá bom? 28 dividido por quanto? Que vai dar o mesmo número que se eu fizer 10 menos 6. Então, vamos lá. 10 menos 6. Ó, mais um exemplo aqui para vocês. 10 menos 6. 10 menos 6, 4. 28 dividido por quanto? Que dá o resultado 4. Entenderam? Então, façam, copiem, façam com calma. Podem fazer a leitura das páginas do livro, tá bom? E depois que terminar tudo, vocês já sabem, né? Fotografem e me mandem como já vem sendo feito. E bom trabalho, tá? Se cuidem, fiquem em casa. Espero vê-los em breve.